Olá, tudo bem com você por aí? Espero que esteja bem, animado e inspirado. Sabe por quê? A aula de hoje é sobre liderança e comunicação não violenta. E quem é essa pessoa que vai dar essa aula para você? Esse presente que vem do meu coração para o seu coração. Sou eu, a professora Ludmila Stigert. Então, quem é a professora Ludmila Stigert? Deixa eu me apresentar para vocês um pouquinho. Alguns podem me conhecer, outros não. É muito importante que exista uma relação de sintonia, de afinidade entre o emissor e o receptor. Então, essa pessoa, essa professora, antes de qualquer outra coisa que esteja aqui nesse slide, que você vai receber, com essa aula, um material totalmente gratuito e inédito para você estudar, é mãe de uma menina de 9 anos. E essa mulher que é mãe, docente, advogada, é mediadora de conflitos, é gestora de conflitos, é uma analista comportamental, é uma mulher que tem como um propósito na vida dela inspirar outras vidas, ensinar às pessoas um novo modelo comunicacional para que esse novo modelo possa transformar as suas conexões. Eu trabalho também com a mediação de conflitos, Essa mediação de conflitos me levou ao Conselho Nacional de Justiça, onde eu me encontro enquanto instrutora em mediação de conflitos dentro do CNJ, fazendo cursos de formação de mediadores judiciais e extrajudiciais aqui no estado de Minas Gerais, principalmente na comarca de Belo Horizonte. Eu abri uma empresa de gestão de conflitos, a LS Core, onde então eu trabalho com a gestão ampla. Eu trabalho com a gestão de conflitos familiares, empresariais, organizacionais, bem como atendo clientes de forma individualizada, através das minhas mentorias. Então, pessoal, um pouquinho de mim para vocês conhecerem quem é essa professora. Tudo isso, todas as minhas qualificações estão aí, podem ser vislumbradas e contempladas através do meu currículo Lattes, que você também tem acesso à plataforma Lattes, beleza? E como que eu gosto mesmo é de dar aula, é de compartilhar um pouquinho do que eu sei com você. Eu quero começar a nossa aula. Eu quero começar nesse momento a trazer para vocês aqui, o que? A trazer dinâmica do que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com a comunicação e com a liderança. Mas vamos começar então? O que é uma comunicação? Como nós nos comunicamos? Eu acho que algumas perguntas, elas são essenciais para que você se pergunte ao assistir essa minha aula. Como estão as minhas conexões? Será que a minha comunicação é fiel às minhas necessidades? Mas vem outra coisa. Quais são as minhas necessidades? Quais sentimentos estão dentro de mim nesse momento? O que eu posso fazer para alcançar essa vida épica, essa vida boa, essa vida plena? Como ser um ser humano em potencialidade? Muitas perguntas, não é mesmo? Eu adoro perguntar, porque comunicação é muito mais pergunta do que fala. Comunicação é muito mais escuta do que fala. Comunicação não é um envio linear de mensagens. Isso já ficou, pessoal. Comunicação é um processo dinâmico, interacional entre sujeitos que estão ali a compartilhar, a co-construir um entendimento mútuo. Então, a gente deixa esse cenário linear e a gente adentra num cenário circular, histórico, discursivo, maiêutico. Isso é bonito demais. Então, quando a gente pensa, em comunicação, é muito importante que vocês se perguntem. E se você está aí anotando, e eu gostaria que você tirasse um tempo, um local para você assistir essa aula, tivesse um caderno, uma folha, um bloco de anotações, para que algumas ideias que estão vindo daqui chegassem aí e fluíssem em vocês, para que vocês possam fazer algo a partir dessa aula. E eu indico que vocês, primeira coisa que vocês devem fazer
é responder essas perguntas. Como está, né? Primeiramente, o que é comunicação? Como está a sua comunicação? Quais são os elementos necessários de um modelo comunicacional? Qual que é a diferença de uma comunicação dominadora e de uma comunicação construtiva? Você sabia que existem esses dois modelos de comunicação? Uma comunicação onde eu não estou em paridade, em simetria com o outro, onde eu estou numa posição de hierarquia, de superioridade, de usar o poder sobre e não o poder com. Mas existe um outro modelo comunicacional, que é a comunicação construtiva, que é onde eu me encontro com um sujeito que está no mesmo nível do que eu. Um sujeito que é diferente, com historicidade diferente, com pano de fundo diferente, com o mundo da vida diferente, mas uma pessoa que reflete o meu eu, que me devolve quem eu sou. E é muito legal, porque é dentro dessa comunicação construtiva que eu coloco a comunicação não violenta, que é o pano de fundo dessa aula de hoje. E a última pergunta é: como a violência se manifesta nas suas relações? Será que você tem a consciência de que você é uma pessoa violenta? Como que chega essa pergunta aí? Ela traz algum incômodo, alguma irritação no seu eu dentro de você? Ouvir a pergunta: como está presente a violência nas suas relações? É importante, não é? Quem pode dar essa resposta para você? Somente você mesmo. Eu não consigo te dar essa resposta. Eu consigo falar sobre a minha perspectiva. Eu consigo identificar em quais momentos, em quais relações, em quais conexões a violência ainda deixa resquício no meu modo de ser. Mas eu não sei falar por você. Quem vai dar essa e todas essas respostas aqui é você. E eu te desafio, nesse momento inicial da nossa aula, que você coloque essas respostas no seu bloco de anotações. E aí, pessoal? Já conversamos sobre a comunicação, agora é importante que a gente entenda também um pouco sobre a liderança. Você se enxerga enquanto um líder? Liderando a sua família, liderando a sua empresa, liderando os seus amigos. A liderança é algo que nos constitui, fomos criados para sermos líderes. Só que para isso fazer sentido, você precisa se enxergar enquanto um líder. E o que eu quero que você faça agora é que você se perceba qual tipo de líder você é. Você é um líder interessado ou você é um líder interessante? O que é um líder interessante? O que é um líder interessado? Bem, o líder interessante é aquele que se sente melhor do que os demais. É aquele que tem mais poder sobre os outros. É aquele que exerce o poder de forma autoritária. É aquele que grita, que humilha, que às vezes tem traços de violência no seu discurso em nome dos interesses do negócio. Bem, esse modelo de liderança, na minha perspectiva, ela deve ser repensada, ela deve ser reenquadrada para que nós possamos formar líderes interessados, ou melhor dizendo, transformar os líderes interessantes em líderes interessados. E isso é possível usando a CNV. Porque o líder interessado é aquele que, apesar de ter um lugar dentro da empresa, dentro da família, dentro de uma organização, dentro de uma instituição, ele não se vê, ele não se percebe como melhor que os outros. Ele percebe-se enquanto um humano disposto a ouvir, a escutar, a ser flexível e a desenvolver as pessoas que estão ali com ele, não apenas o negócio. Eu não estou falando aqui que vocês não vão desenvolver o negócio, claro que não. Mas, na mesma medida que você busca desenvolver o negócio, você também deve buscar desenvolver as pessoas que estão com você dentro desse negócio. Então, o líder interessado, ele preza pela qualidade do ambiente e pela qualidade das relações. Então, ele trabalha uma tríade e eu adoro isso, gente. Qual é a tríade? Negócios, pessoas e ambiente. Já parou para pensar? Antes a gente pensava só em metas, alcançar metas, objetivos,
né? Você está numa empresa, mas eu preciso pensar no negócio, na empresa, nas pessoas que estão nessa empresa e no ambiente que existe dentro dessa empresa. Legal, não é? Será que eu comecei a despertar em você um interesse em se capacitar, em ser um líder interessado ou a se reenquadrar enquanto um líder interessado? Eu espero que sim. Então, já expliquei da comunicação, já expliquei da liderança e agora eu trago para vocês a CNV enquanto uma ferramenta para quê, pessoal? Para transformar o líder interessante em líder interessado ou para te capacitar em ser um líder interessado. Mas como, Lude, isso é possível? Primeiramente, o que é uma CNV? O que é uma comunicação não violenta? Projeto esse desenvolvido por Marshall Rosenberg, psicólogo norte-americano com toda uma história, toda uma historicidade, é legitimar e é validar o seu propósito de ensinar as pessoas a estabelecerem conexões reais, genuínas e empáticas. Porque a comunicação não violenta é uma combinação, é uma estrutura entre pensamento, linguagem e comunicação que nos aproxima da nossa natureza compassiva. Somos seres compassivos por natureza. E quanto mais violentos somos em nossas relações, mais afastado do nosso estágio natural de compaixão nós nos encontramos. Então, a CNV trabalha pensamento, linguagem e comunicação de forma a levar você a se aproximar, a se conectar com a sua energia divina, com o seu estado interno de compaixão. Legal demais, fala sério, eu sou apaixonada por essa ferramenta que hoje é um propósito na minha vida, desenvolver a comunicação não violenta em todas as minhas relações pessoais e profissionais. E essa linguagem, essa comunicação, ela se estrutura em um discurso de paz, em um mundo rodeado de conflitos, porque os conflitos fazem parte da nossa natureza, fazem parte das nossas conexões, fazem parte do nosso dia a dia. E eu não estou aqui falando para vocês, olhem, evitem conflitos. Ai, conflito é muito ruim, Lude. Me ensina a não ter conflitos. Como, pessoal? Impossível. Os conflitos nos constituem. Os conflitos nos transformam, nos aperfeiçoam, nos levam para frente, nos trazem um aprendizado. Eu estou aqui a encorajá-los a não temerem os conflitos, a encararem seus conflitos de frente, de forma a criar opções de transformação de um cenário disfuncional para um cenário funcional. E é isso que a CNV pode fazer com você. E esse modelo de linguagem de paz, que vai conectar você com a sua energia interior, com esse estágio de compaixão, é um processo de dar e receber mensagens em torno de duas grandes perguntas. E olha, eu gosto muito que eu falo, né, com os meus alunos, quando eu estou dando uma mentoria, um treinamento dentro de uma empresa, eu estou num atendimento personalizado, eu gosto que as pessoas anotem essas duas perguntas e é isso que eu gostaria que você fizesse aí agora, que você anotasse essas duas perguntas dentro da perspectiva do envio e do recebimento de mensagens. Sabe quais são essas duas perguntas? O que está vivo em você? Reflete. O que está vivo em você? E o outro? O que você pode fazer para transformar a sua vida, a vida dos outros, em uma vida maravilhosa? Olha só, duas perguntas poderosas. Eu queria que você anotasse. O que está vivo em você? O que habita dentro de você? O que eu posso fazer para tornar a vida mais maravilhosa? Caramba, gente, isso é muito profundo e eu não posso deixar que você simplesmente passe sem perceber que você precisa construir essas duas respostas para a sua vida. E eu estou aqui para te ensinar a fazer isso. Vem comigo. Como então utilizar a comunicação não violenta? Vou colocar aqui 4 passos práticos. Práticos, sabe por quê? A vida da gente ela é muito dinâmica. Falar de CNV tem que fazer sentido para mim e para você. Não adianta eu trazer uma teoria toda bonita de um propósito, de um projeto, se ela não
se encaixa no seu dia a dia, nos seus projetos, nos seus propósitos, nos seus sonhos. Sim, sonhos, temos que sonhar e cada vez mais alto. Então, como que você vai utilizar a CNV? Primeiramente, reformulando o seu modelo mental. Somos criados, somos ensinados num modelo de competitividade, num modelo de não colaboração. É como se a gente estivesse numa selva o tempo inteiro, de enxergar o outro como nosso inimigo. Para a gente desenvolver uma comunicação não violenta, você precisa reenquadrar o seu panorama e enxergar o outro não como seu inimigo, mas como seu aliado, como um possível parceiro em potencial, ok? Primeira coisa, reformulação do seu modelo mental. Segunda forma de utilizar a CNV, reformulando a maneira pela qual você se enxerga e enxerga os outros. Eu não preciso ver o outro como meu inimigo. O outro é o meu parceiro, um possível parceiro. Ou se não for um outro parceiro, porque nós não vamos fazer parceria com todo mundo, correto? A gente estabelece parcerias com algumas pessoas. E o que eu quero fazer é, se você não enxerga o outro como um parceiro, você pode e deve enxergar o outro como um ser humano, como você é. Equipare-se ao outro. Resgate esse senso de humanidade que nos une ao outro. Reformula o modelo mental. Reenquadra a forma de você se enxergar e enxergar o outro. 3. Reformule a maneira pela qual você atende às suas necessidades e às necessidades do outro. Olha só. Mude o modelo mental. Mude a maneira de se enxergar. Mude a maneira pela qual você busca o atendimento das suas necessidades. Nós, seres humanos, temos necessidades universais. Seja usando como base a pirâmide de Maslow, seja usando as necessidades da alma e do espírito de Tony Robbins, seja qual for a teoria que você se enquadre, que você se perfile, todos temos necessidades e tudo o que fazemos é para atender uma necessidade. Comece a pensar, o outro sempre faz algo para atender uma necessidade dele, assim como você faz algo na sua vida para atender uma necessidade. Então, você precisa reenquadrar, reformular a maneira pela qual você atende às suas necessidades, bem como atendemos as necessidades do outro. E a quarta e última forma de utilizar a CNV é desenvolvendo uma linguagem específica, desenvolvendo novos vocabulários, vocabulários que expressem as suas necessidades, vocabulários que trazem à tona os seus sentimentos, um vocabulário não mais de julgamento, mas um vocabulário que traz para o seu discurso a narrativa do que aconteceu e não uma narrativa daquilo que você pensa sobre o que aconteceu. Ou seja, uma mudança no seu processo de aprendizagem, não mais baseado em julgamento, em medo, em obrigação, em dever, em punição, em recompensa e em vergonha. Então você precisa desenvolver um novo mindset. Desenvolver novos vocabulários. Porque senão de nada vai adiantar você assistir essa aula se você ao final dela não parar, não refletir e começar a pensar diferente, a pensar algo novo que faça sentido para você. Beleza? E aí, como que o líder pode usar a CNV na sua liderança? Eu estou aqui falando que nós estamos buscando levar a CNV para transformar o líder interessante em um líder interessado ou para formar líderes interessados. E o líder interessado, sabe o que ele é? Um líder empático. As empresas, os negócios, as organizações, as instituições clamam por líderes empáticos. E ouvimos muito de empatia, mas pouco vivenciamos a arte da presença empática. Então, esse líder empático é aquele líder
que atua para atender às suas necessidades e as necessidades da empresa, as suas necessidades, as necessidades da sua equipe e as necessidades da empresa. O líder empático, ele tem a percepção de que ele não tem inimigos na empresa, mas que tudo que os outros fazem é para atender uma necessidade, como eu já tinha dito para vocês anteriormente. O líder empático, ele adota a tática do poder com e não o poder sobre. Vou repetir. O líder empático adota a tática do poder com e não o poder sobre. Ou seja, poder com o outro, agregar, criar algo com o outro para o bem-estar do todo, de uma maneira sistêmica e integrada. E por último, esse líder empático, ele utiliza a CNV e perfaz uma integração de certa espiritualidade com ferramentas que trazem, né, que fazem sentido, que possibilitam a manifestação dessa espiritualidade no dia a dia da empresa. Pera aí, pessoal, professora, agora embolou o meio de campo aqui. Será que eu estou errada? Certa espiritualidade? Sim! Nós temos que ter inteligência emocional e inteligência espiritual. E ainda digo mais, só para te deixar curioso, inteligência relacional. O líder empático, ele tem a inteligência emocional, a inteligência espiritual e a inteligência relacional. Ele consegue utilizar dessa espiritualidade. Gente, somos espírito. Temos um espírito dentro do nosso corpo. Você é templo de um espírito. O que você faz para desenvolver essa espiritualidade e colocar essa espiritualidade a seu favor, a favor do seu projeto, do seu propósito de vida? O líder empático coloca a espiritualidade dele junto nesse propósito. Bonito demais isso, gente! Vocês estão ficando animados? Vocês começam a ver que eu começo a aula num movimento, eu puxo a segunda, aí agora, deixa eu te falar, na hora que eu começo a falar para você, eu acelero. Aí eu já tô de quarta querendo quinta. Já tô correndo demais. Então, por isso, eu trago esses círculos aqui, para você entender qual é o propósito da comunicação não violenta. Lembra? Falei no inicinho? Temos um propósito de vida e precisamos saber qual é o nosso propósito. E o propósito da CNV é servir aos outros e a nós mesmos. Vou repetir. O propósito da comunicação não violenta é servir aos outros, mas servir a mim mesma. Então, olha, 3 círculos. O propósito da CNV é criar conexões que levem as pessoas a agirem motivadas pela compaixão e não motivadas pelo medo de serem punidas ou pelo desejo de serem recompensadas. Profundo, não é? Criar conexões que levem as pessoas a agir pela compaixão. É como se eu ligasse um clique assim em você e eu fizesse brotar a compaixão em todo o seu ser. Bem, tem outra coisa. A CNV é um processo vivo, é uma dinâmica comunicacional. Não é algo que eu acordo pensando que eu sou uma pessoa não violenta, ungida com princípios de não violência. Quisera eu isso. Se eu não estudar, malhar, aplicar, compartilhar, difundir com você, eu não consigo fazer com que a CNV tenha sentido na minha vida. Então, ela é um processo vivo que nos mantém conectados à vida interior e à vida que os outros manifestam. Gente, vou repetir, eu estou muito empolgada. É um processo vivo que me conecta à minha energia interior e à energia que habita no outro. Nós temos energia em nossas células. Já foi estudado isso, não estou aqui para falar da física quântica para vocês.
Mas é importante que eu fale com vocês que nós temos uma energia que habita dentro de nós e que a CNV potencializa essa energia em mim e em você. Você quer se potencializar? Você quer fazer com que essa energia te coloque em estado de potência, de latência? É isso que eu quero fazer com você que está me assistindo. E a CNV tem o intuito de criar conexões com qualidade. É como se eu fosse aqui falar que as suas conexões, se você acha que elas são boas, elas podem ser excelentes, porque a CNV, ela traz uma qualidade na conexão comigo e com o outro. E comunicação nada mais é do que um processo de conexão. Por isso que no slide de comunicação, eu lhe fiz algumas perguntas e pedi que vocês anotassem as respostas. Estão lembrados? Estão lembrados? Senão, quando você estiver reassistindo essa aula e lendo o material, você vai ter acesso às perguntas novamente. Como estão as nossas conexões? E a CNV pode alterar a qualidade das suas conexões, ok? Então, nós pensamos de que, né, vamos voltar, que tá passando e eu volto, parece que eu tenho que voltar de novo, não é isso? Nós vimos esse propósito da CNV. Esse propósito da CNV faz sentido em você? Essas reflexões que aqui estão, elas chegam em você de que forma? Vocês precisam se ouvirem. Vocês precisam se perceberem. E eu estou aqui a lhes dizer que com a CNV, esse modelo de percepção própria, ele pode ser transformado, ou melhor dizendo, reenquadrado, beleza? Então, vamos agora entrar um pouquinho mais na comunicação não violenta. Como, Lude, que eu posso expressar o que está vivo em mim? E aí eu vou começar a explicar para vocês os 4 elementos da comunicação não violenta. E aí eu começo o primeiro elemento, sabe qual ele é? A observação. Olha, nós observamos, somos seres racionais, temos a razão, temos os sentidos, correto? Temos os 5 sentidos na nossa observação, mas não podemos confundir observação com julgamento. E o que eu percebo é que a grande maioria das pessoas, inclusive eu em alguns momentos da minha vida, eu construo um discurso de julgamento e não um discurso de observação. Porque lembra, eu preciso treinar. Então, como expressar o que está vivo em você que está aí do outro lado da câmera me assistindo? É fazendo observações. Estruturando um modelo comunicacional a partir de uma observação. E eu vou te ensinar isso. Eu quero te ensinar. Você quer aprender? Se você quer aprender, fica conectado comigo aqui. Eu quero ensinar algo que é poderoso para mudar a sua história. Acredite no que eu estou dizendo. Eu posso ajudar você a mudar a sua história, o rumo da sua caminhada. Se você resolver mudar o seu modelo mental e acreditar que uma comunicação calcada, fulcrada em princípios de não violência pode reconectar você ao seu eu interior e levar você a conexões empáticas com os outros que estão ao seu redor. Para isso, o que você precisa fazer? Você precisa observar, observar sem julgar. Você precisa observar, né? E a observação, né? O que os outros fazem que nos agrada ou nos desagrada? Lembra? Observar o comportamento sem julgar. Então, quando vamos criar uma fala, estruturar, né, um modelo de pensamento que gera um modelo comportamental subsequente, eu preciso mandar para o meu cérebro a informação de que eu estou a observar. E eu não vou expressar, por meio de atos de fala, aquilo que eu penso sobre o que aconteceu. Eu estimulo vocês a desenvolver a narrativa do que aconteceu. Então, para que isso aconteça, você precisa aprender, né, a trazer essas observações para o seu dia a dia. Por exemplo,
Tem que ter exemplo, né, gente? Porque senão fica muito abstrato. Para você que está me assistindo, que nunca teve contato com os livros do Marshall Rosenberg, que nunca fez um workshop, uma oficina, ou mesmo assistiu uma palestra de CNV. Talvez você está tendo contato com a CNV comigo pela primeira vez. Então, olha o exemplo. O que o funcionário fez? A pessoa me responde. Ele é preguiçoso, respondeu-me. O gerente me respondeu expressando que ele achava que o seu funcionário era. Mas o gerente não trouxe para mim o quê? Uma observação acerca do que o funcionário fez. Conseguiram perceber? Quando eu desenvolvo um discurso calcado em julgamentos, o que eu vou fazer? Eu vou diagnosticar pessoas e fazer diagnósticos induz a profecias autorrealizáveis. Olha que lindo isso. Então, olha só, se eu não observo, eu corro o risco de fazer o quê? De provocar no outro o instinto de defesa, de contra-ataque, porque eu estou julgando o comportamento dela. E isso me afasta, isso não me conecta. Se eu trago, a observação, eu estou criando, eu posso desenvolver um vocabulário de juízos moralizantes. E o que eu quero dizer para vocês que definir comportamentos sem acrescentar diagnósticos é a chave para a construção de um discurso autêntico e empático. Empatia e autenticidade estão na base da CNV. Então, o primeiro elemento para expressar o que está vivo em você é trazer uma narrativa coerente com o discurso do que aconteceu e não uma narrativa acerca daquilo que você pensa sobre o que aconteceu. Observar sem julgar. Observar sem trazer juízos moralizantes ou moralizadores. Beleza? Então agora vamos para o segundo elemento da CNV para que a gente possa expressar o que está vivo em nós. São os sentimentos. Olha, nós somos seres com sentimentos e emoções. Precisamos identificar as nossas emoções, fazer com que nosso cérebro consiga racionalizá-las no intuito de dar nome a essas manifestações físico-químicas e aí elas se transformam em sentimentos. E nós precisamos dizer o que está vivo em nós, mas com uma clareza do que nós sentimos, ok? Bem como precisamos ter a sensibilidade de perceber como os outros estão se sentindo. E sabe o que é interessante? Somos educados para esconder os nossos sentimentos. Nós não temos uma educação socioemocional nas escolas. Algumas sim, mas eu estou falando de uma maneira geral. Nossas crianças não são estimuladas a se perceberem enquanto sujeitos nesse mundo, como elas se sentem. Quais emoções e quais sentimentos afetam o meu pensamento e condicionam os meus comportamentos. Olha como isso é profundo. Então, é importante ter um vocabulário para expressar os seus sentimentos, ok? A causa dos nossos sentimentos são as necessidades e não os comportamentos dos outros. A causa dos nossos sentimentos são as nossas necessidades. Já entrando aí num terceiro elemento que são as necessidades. Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer é para atender uma necessidade humana. Então, os nossos sentimentos são nossos. Assuma a responsabilidade pelos seus sentimentos. Não atribua a responsabilidade por aquilo que está sentindo ao outro, a terceiro. Assuma. O sentimento é seu. A grande questão é o que você vai fazer com esse sentimento. E aí é para uma outra aula, não é para essa aula de hoje, ok? A observação é o estímulo para os seus sentimentos e não a causa deles. Olha que lindo essa frase, que linda reflexão. A observação é o estímulo para os meus sentimentos e não a causa deles. Legal, né? Vamos para o terceiro elemento? Necessidades. Temos que desenvolver, assim como temos que desenvolver um discurso de sentimentos, temos que desenvolver um discurso das necessidades. Ou seja,
É importante que eu reconheça nesse momento da minha vida quais são as minhas necessidades que não estão sendo atendidas, que estão sendo ameaçadas, que estão em extinção. Você tem que anotar. Você precisa se perceber. Você precisa se notar. Você precisa perceber o que é importante para você, o que faz sentido para você. Aonde estão as suas faltas, as suas ausências? Vamos desenvolver um modelo comunicacional para atender às suas necessidades. E eu quero te ensinar isso, desenvolvendo um discurso das suas necessidades. E para que isso fala, as pessoas que estão conectadas com as suas necessidades não são boas escravas. Olha que legal isso! Quando nos conectamos nos níveis das necessidades ou no nível das nossas necessidades, começamos a enxergar a humanidade mútua que reside em nós. Eu vou vou repetir, na verdade, uma fala que eu já disse anteriormente nessa aula. Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer é para atender a uma necessidade. Quando eu me conecto ao discurso da necessidade, eu começo a entender que o outro também está conectado nesse discurso da necessidade. E não é que eu vou justificar todos os atos, ilícitos, imorais e antiéticos. Não é isso. Mas é importante que você entenda os comportamentos dos outros e, primeiramente, os seus comportamentos, que eles são sempre uma consequência lógica do não atendimento de alguma necessidade. Beleza? Bem, se eu trouxe 3 elementos, falta um elemento, o 4º elemento. Eu preciso observar uma situação, perceber como eu me sinto ao observar e vincular a esse sentimento qual necessidade não está sendo atendida. Lembra das 2 perguntas básicas? O que está vivo em mim? O que eu posso fazer para tornar minha vida mais maravilhosa? Pois bem, para que a gente possa respondê-las, é importante que você aplique. Vamos aplicar. Tem que fazer sentido para você que me assiste, ok? Então, vamos lá. Primeiro, você faz uma observação do que aconteceu. Livre de avaliações ou julgamentos moralizantes. Depois, você expressa os sentimentos que passeiam em você a partir daquela observação, mas sem culpa ou crítica. Terceiro, manifestou suas necessidades em relação à situação sem fazer referência a outra pessoa ou a estratégias específicas. Porque você precisa linkar a necessidade ao sentimento. Eu estou triste porque eu não fui bem na prova. Eu estou frustrado porque o meu namorado terminou comigo. Eu estou decepcionada porque eu não consegui a vaga de emprego. Qual necessidade que está por trás dessas questões que desenvolvem em você esses sentimentos? Ok, pessoal? Então, por último, eu quero te ensinar a fazer pedidos. Pedidos que vão atender às suas necessidades. O que você gostaria que a pessoa fizesse para tornar a sua vida mais maravilhosa? O que você gostaria que a pessoa fizesse para atender a sua necessidade? O outro é um canal de bênção para você. E você é um canal de bênção na vida do outro. Olha só, você tem uma função nessa vida. Nós estamos conectados, multiconectados. Existe uma energia que nos conecta. A nossa energia interior se conecta à energia do outro e assim formamos uma rede de conexões. E quando eu estou em rede de conexões, o outro está ali, não como meio, mas como um fim em si mesmo, para me levar ao atendimento das minhas necessidades, ok? Para isso, você precisa fazer pedidos. E aí eu vou replicar algo aqui, uma fala da Percy Ross, que muito mexe com o meu coração. Você tem de pedir. Vou falar de novo, vou aumentar o meu tom de voz. Se ficar muito alto, você abaixa o som aí do seu celular ou do seu notebook, hein? Você
tenho que pedir. Pedir é, na minha opinião, o segredo mais poderoso e negligenciado para ter sucesso e felicidade. A gente escuta muitos analistas comportamentais, muitos coaches, muitos psicólogos, terapeutas, psiquiatras, filósofos, né? Aqui eu lembrei de vários filósofos aí que eu gosto de ler e acompanhar, que desenvolvem o tema felicidade. Correto? Se você aprender a fazer pedidos para atenderem às suas necessidades, você vai estar chegando, alcançando o sucesso e a felicidade. Eu acredito nessa premissa. Você acredita? Acredita? Vem comigo. Essas bolinhas estão pequenininhas. Eu imagino que aí, assistindo a aula, você não vai conseguir ler tudo que está aqui, mas você tem esse material. Então não fique desesperado aí, beleza? Não estou conseguindo ler. Escute, deixe que o som que sai daqui, que sai do meu coração, ecoe, entre em uma sinergia com o seu coração. Beleza? Então vamos lá. Como tornar a vida mais maravilhosa? E eu repito essa pergunta várias vezes, porque eu adoro perguntar isso para os meus alunos e para os meus clientes. Então, nós precisamos de pedidos claros. Nós precisamos, de fazer pedido para transformar a nossa vida, para alcançar as nossas necessidades. Pedidos claros e específicos. Pedidos, formulados em uma linguagem de ação positiva. Pedidos que vão fazer o quê? Trazer os nossos desejos para que eu fale com o outro aquilo que eu quero que ele faça para mim. Pedidos que precisam ter uma motivação, ou seja, com qual motivação queremos que a pessoa faça aquilo que pedimos a ela. É importante ter uma motivação por trás de um pedido. Pedidos que não são vislumbrados como exigências. Se você acha que os seus pedidos devem ser interpretados como exigência, você pode desligar essa aula, pode desligar o seu computador, desligar o seu celular e assistir outra aula. Porque aqui eu estou a lhe dizer que seus pedidos não são exigências, ok? Pedidos, na maioria das vezes, ou na grande parte deles, são ouvidos como exigências. E aí, o que a gente faz? Quando eu escuto um pedido como uma exigência, eu tenho um preço a pagar. Ou seja, quando alguém atende um pedido motivado por culpa, por medo, vergonha, obrigação, dever, vai haver um preço a se pagar. E o preço é muito alto. Então, como fazer? Primeiramente, assistindo a aula da professora Ludmila, aqui já é o primeiro caminho, já é uma boa estratégia para você. Depois, aprendendo, desenvolvendo pedidos que não são entendidos como exigências. Faça-se entender, seja claro com o outro, traga a sua real necessidade, traga o discurso do seu sentimento para o outro. E aí, você vai fazer o quê? Fazer com que as pessoas queiram atender a sua necessidade conectada à energia divina que habita nela, para potencializar a energia divina que habita em você. E por último, nós temos uma alegria. Por último, eu quero dizer que essa energia que manifesta quando eu faço algo para você, me conecta com você. Então, a CNV traz todo esse modelo comunicacional calcado na observação, no sentimento, na necessidade e no pedido, e ela transforma o seu cenário. Ela é capaz de revolucionar a sua história. E você quer fazer isso com você? Eu faço isso diariamente comigo. Eu me desafio toda manhã. Eu ouso trabalhar com a minha energia interior para potencializar você que está aí atrás dessa câmera, conectado comigo nesse momento, que eu não sei se é manhã, tarde ou noite ou madrugada. Eu só sei que conexões vão começar a ser estabelecidas a partir dessa aula,
que eu estou aqui compartilhando com vocês, beleza? E como eu quero que essa aula chegue aí como um presente e eu quero que, se você escutou, se você refletiu, se você pensou e se você agora chega para mim e fala assim, eu quero mais, eu quero que você se conecte comigo de uma forma genuína, de uma forma empática, de uma forma a gerar vida em você e em mim. E se vocês quiserem se conectar comigo dessa forma, eu deixo aqui todos os meus contatos da minha empresa pessoal, no Instagram da minha empresa, o meu pessoal, o meu e-mail da minha empresa de gestão de conflitos, o meu e-mail pessoal e o meu telefone celular. Ok? Agradeço a sua atenção. Espero que essa aula tenha feito sentido em você. Espero que os elementos da comunicação não violenta levem você a querer desenvolver uma comunicação autêntica e empática e a mudar o cenário das suas relações. Eu espero que você se enxergue enquanto um líder empático, um líder interessado, que vai fazer a diferença, seja na sua casa, na sua empresa, na organização, na instituição, na escola, independente do lugar onde você exerce a sua liderança. Você pode, através da CNV, se transformar em um líder interessado, em um líder empático e fazer toda a diferença nesse mundo, na vida das pessoas e principalmente dentro de você, porque é dentro de você que eu quero que a CNV comece a fazer sentido. Espero que você tenha gostado. Eu te dou aqui com todo o meu coração. Fico aqui aberta, esperando o seu feedback. E qualquer coisa, entre em contato comigo que eu vou ter muito prazer em me conectar de volta com você. Beijo no seu coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.